Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado essa semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Bom dia, meus queridos amigos, na paz de Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, final de semana e de mais uma semana que nós passamos juntos nesta uma horinha de programa que temos aqui. E eu quero convidar você a abrir hoje o seu coração para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, capaz de transformar vidas e trazer esperança. E ela diz que Deus é amor e que o seu amor por nós é incondicional. E Ele não nos ama por causa de nossas obras, não, nem dos nossos méritos tão poucos, mas Ele nos ama por sua própria natureza amorosa. Embora Deus ame o homem pecador, Ele também nos chama ao arrependimento. Ele nos convida a reconhecermos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Ele, experimentamos então a sua transformação em nossas vidas. E é isso que você vai ver daqui a pouquinho no nosso programa. Espera um pouquinho. Um testemunho de transformação, de vida, de alguém que reconheceu este grande amor de Deus, é o que nós vamos assistir. Mas antes, você vai assistir Manu Paiva cantando Além das Emoções. Esse é o nome da canção. Vamos assistir juntos e eu volto já já para falar com você. Como pode um Deus tão grande, cheio de autoridade, e eu insignificante, cheio de maturidade? Como pode amar alguém que só sabia errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? Tão perfeito em bondade, infinito em saber, e eu tão cheio de maldade, sem nada pra oferecer. Como pode amar alguém que só sabia errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos, mas sincero e disposto pra então ser sua casa, mesmo parecendo que estava sem jeito. Só teu amor transforma o que parecia o fim. O teu amor mudou tudo em mim. Sou casa abandonada, se estiver sem Deus, peregrino na jornada. Sem Ele não existe eu. Teu amor reforma o pior dos corações, sem querer nada em troca, além das emoções.
cheio de defeitos, mas sincero e disposto pra então ser sua casa, mesmo parecendo que estava sem jeito. Só o teu amor transforma. O teu amor mudou tudo em mim. Sou casa abandonada, se estiver sem Deus, peregrino na jornada. Sem Ele não existe eu. O teu amor reforma o pior dos corações, sem querer nada em troca, além das emoções. Me ama. Ei, entrega o seu coração verdadeiramente a Jesus. Ele pode te preencher, Ele pode te reconstruir. Só Ele pode. Não olhe para suas limitações, não olhe para o quão quebrado seu coração tá. Ele não resiste a um coração quebrantado. Então adore a Ele. Sou casa, se estiver sem Ele não existe eu. Sem querer nada em troca, além das emoções. Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu. O teu amor reforma o pior, sem querer nada em troca. Me Só o teu amor transforma o que parecia o fim. O teu amor mudou tudo em mim. Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM.
Embora nós sejamos falhos, pecadores, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele nos ama de uma maneira incompreensível. E é por meio da sua graça que nós somos transformados. Daí, então, nós somos capacitados a viver uma vida de acordo com a vontade dEle. E você quer ver como isso acontece? Então você vai assistir ao quadro Vidas Transformadas, que entra no ar agora com um testemunho incrível de que isto é possível. Vamos lá. Olá, queridos, que a doce paz de Cristo Jesus esteja com você. Mais um dia aqui juntinhos, hoje no Vidas Transformadas, para levar para você a continuação de uma história linda que a gente começou na última semana, no último Vidas Transformadas, com o Cláudio, que está aqui comigo. Amém. Uma história linda, aquela história assim que, né, quando você acha que está chegando, não chega, está chegando, não chega, mas ele realmente teve um encontro lindo com Jesus. E como eu prometi na última semana, eu falei que ele realmente, o final seria surpreendente, de fato é. Ele teve uma história muito bacana e a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, teve uma marca forte aí em toda essa história, no fechamento da história do Cláudio. Cláudio, mais uma vez, bom dia, bem-vindo a uma nova dimensão, ao Vidas Transformadas. Bom, como você estava dizendo então, né, dando aí um geralzão na sua história, você desde muito novinho, ainda adolescente, começou nas drogas, usuário de crack por mais de 20 anos, cocaína, droga pesada, 3 vezes teve overdose, não queria saber de Jesus, estava muito feliz na sua vidinha, assim, bem medíocre, né? Envolvido com drogas mesmo, não queria sair de lá, mas até que numa casa de recuperação você teve um encontro forte com Jesus, né? Ficou aí 1 ano e 1 mês, mesmo com toda a dificuldade para se desgarrar do vício, mas conseguiu então a libertação mesmo plena, né? Envolvido no ambiente ali onde se ouvia falar de Jesus, estando ali, né, envolvido com igrejas, com irmãos, até que você então largou o vício, saiu da casa de recuperação. Bom, a partir daí então, que a nossa história recomeça, você agora casa, é isso? Depois desse 1 ano e 1 mês? Isso, aí eu passei 1 ano e 1 mês, né, na Serve, foi ali onde eu conheci a irmã Marina, né? Sim. A irmã Marina, que também é do nosso ministério, hoje já está descansando no Senhor, né? E ela foi lá, ela tinha o seu esposo também em tratamento, e ela ficou sabendo da minha história. Né? Ela ficou sabendo da minha história, e nessa época eu já orava a Deus, né? Eu já estava há mais de 1 ano, então eu orava a Deus, a uma esposa, né? E para que eu ficasse, para que eu viesse conseguir uma moradia, para também poder morar, uma família. Né? Sim. E ela ficou sabendo da minha história e ela me fez uma proposta. A irmã Maria falou, irmão Cláudio, eu tenho uma casinha toda imobiliada já lá no Morrinhos 4. Se o senhor assim quiser, né, eu posso deixar para você. Eu abençoo a sua vida com ela para você ir morar lá. Mas ore a Deus primeiro para ver se é isso que Deus quer para a sua vida. Sim. Né? Eu falei, tá bom, irmã Marina. E aquilo mexeu muito comigo. Né? E eu aceitei a proposta. E aí Deus me levou para esse lugar onde eu nunca tinha tido antes, né? O que foi lá no Morrinho, eu não conhecia. Guarujá, o que eu conhecia do Guarujá era somente as praias. Sim. Aí eu fui pro Morrinho ali e devagarzinho fui começando a me estabilizar para voltar à sociedade, né? Porque até então eu não tinha tido uma vida social. Sim, porque foram esse rastro de destruição que eu tive sobre a minha vida, que eu não tinha uma vida social, porém uma vida trancada na droga. Sim. Né? E aí o Senhor me concedeu essa oportunidade de voltar à sociedade, né? Voltei à sociedade e comecei ali no Morrinhos 4 cultuar na Assembleia de Deus, no Ministério de Santos. E ali eu conheci Verônica, aquela mulher que eu ficava olhando ela assim, né? Líder do ciclo de oração já há mais de 12 anos naquele tempo. Né? E eu ficava olhando aquela mulher intercedendo em pé no culto e eu pensava comigo mesmo, mas não, como que eu vou namorar uma mulher dessa, uma mulher de Deus? Até então, né, eu nunca tinha tido um envolvimento assim com uma moça que serve ao Senhor. Né? Mas aí o próprio Deus foi preparando tudo isso,
né? Ela, na época, também era viúva, né? Ela era viúva, o primeiro casamento dela, o marido, ele sofreu um acidente de moto e veio a falecer. E ali a gente começou a conversar, orar, né? E tá sempre conversando com o nosso pastor na época, e tudo diante da direção de Deus. Certo. Né? E ali fomos, noivamos e casamos com 6 meses, casamos. Né? E ali já foi uma vida diferenciada para mim. Sim, eu já tinha vida. Com certeza. Né? Eu já tinha vida. Aí comecei a trabalhar, tudo. Estava tudo bem. Quando, de repente, eu saí do trabalho, né? E de vez eu ir pelo caminho ao qual eu sempre ia, o diabo entrou na minha mente e me colocou uma proposta. Puxa. Né? E não era nem coisas referentes à droga. Era para dar uma olhada para o mundo só. Né? Aí eu aceitei aquela proposta. E de vez ir pelo caminho onde eu sempre ia para casa, eu fui pelo caminho ao qual ele me deu a proposta. Ele me sugeriu. E eu aceitei e comecei a olhar para as coisas do mundo, comecei a olhar, até que quando eu fui parar na biqueira. Meu Deus. Daquele lugar, e ali voltou a atividade. Tudo de novo. Quando eu usei o primeiro pino, voltou tudo de novo. Meu Deus. Voltou tudo de novo. Agora já casado, com a vida organizada. E aí veio uma frustração maior, porque aí eu já era casado e eu tinha uma responsabilidade com a minha esposa e ainda mais, uma mulher de Deus. Sim. Aí ficou pesado, né? Aí ficou muito pesado. E aí a minha vida voltou de novo àquela bola de neve de destruição. Meu Deus. E aí veio o peso que tinha da família, e aí os meus enteados, no caso, não aceitavam uma situação daquela, por razão. Sim, claro. E quando eu casei com a Verônica, ela já tinha 2 filhos, adolescente, né? Um de 12 na época, que era o menino, que é o Ismael, e o outro de 14, que é a Esther. E eles já tinham, então, entendimento de tudo. Sim. Então, foi muito complicado. Então, houve também uma rejeição da parte deles para comigo, né? E isso foi agravando. Então, eu me vi num mundo fechado de novo com a droga, onde esse mundo me fez me separar da minha própria família. E daí para frente, o que você passou a fazer diante de um cenário desse? Agora casado, mas fora de casa, rejeitado pelos filhos da sua esposa. Qual foi as atitudes daí para frente que você tomou? Então, daí eu comecei a perder trabalhos, né? Perder oportunidades, perder totalmente a comunhão dentro da minha casa, que eu até mesmo muitas das vezes falava que eu estava dentro da minha casa, porém ali não era o meu lugar, não era a minha casa. Entendi. Então começou a gerar muitas brigas, muitos conflitos, né, da minha parte, não da parte deles. Certo. Por mais que eles não aceitassem a situação, porém eles nunca falaram nada para mim também. Certo. Se eles falassem alguma coisa, eles falavam para ela. Entendeu? Então, foi as minhas atitudes que começaram a fazer com que eu me separasse da minha família. Até que um dia, né? Até que um dia eu tive um sonho, né? Eu voltei de novo roubando a minha casa, roubando minha esposa, pegava os dinheiro que era da igreja, que ela que tomava conta da parte da financeira das irmãs do ciclo de oração, e às vezes eu achava o envelopinho das ofertas, e ele roubava o dinheiro para usar droga de novo. E aquilo foi ficando já de um jeito ao qual ela não conseguia mais controlar. Era uma situação insustentável, né? Insustentável, porque houve uma pressão sobre a vida dela, da parte dos filhos, da parte das irmãs, da parte da igreja. E ainda assim ela lutando com tudo isso, ela lutando contra tudo isso, para que o casamento dela viesse funcionar, dar certo, né? Só que eu indo de mal a pior. Até que um dia o Senhor me mostrou um sonho que batia um vento muito forte na minha vida, só que esse vento não machucava eu, só que levava tudo que eu tinha. Meu Deus. Levava tudo que eu tinha. Até que no outro dia, quando eu fui ver, eu estava na rua. Meu Deus. Eu tenho a ciência disso, quer dizer, eu tenho a consciência disso. Que ali foi um tratar de Deus na minha vida. Que não foi nem a minha esposa, nem meus enteados que me tiraram de dentro de casa. Você precisava daquilo. Foi o próprio Deus
que me tirou de dentro de casa porque eu estava machucando muito eles. Então Deus precisava tratar comigo, eu sozinho. Sim. E eu passei mais de 1 ano longe da minha casa e em situação de rua 7 meses. Meu Deus. E ali a minha vida chegou no caos, que mediante a tantas drogas que eu experimentei, né, tantas drogas que eu experimentei, a rua foi a pior. Meu Deus. Mas aí... Porque até então foi a primeira vez agora que você fica na rua, né? Nunca tinha passado por uma situação... 7 meses na rua. 7 meses na rua. Dormindo na rua, vivendo na rua. Na rua, como um mendigo. Eu virei um morador de rua. Que triste isso, Cláudio. Que triste. E ali a minha família já também não me aceitava dentro de casa. Né? Imagina. A minha enteada, ela falava para minha esposa que não queria mais eu lá dentro. Ela falava, mãe, se a senhora colocar esse homem daqui dentro de novo, a senhora perde uma filha. Ele entra, eu saio. E aí a Verônica ficou numa situação... Sim, complicada, que difícil. é lógico que ela tem que guardar os filhos dela. Sim. Porque não foi ela que me expulsou e nem ninguém. Foi as minhas atitudes errôneas que eu estava tendo que me fez me afastar da minha família. Sim. Eu que não soube conduzir as coisas da forma como Deus me orientava. Porque em nenhum tempo Deus me deixou desorientado. Só que o vício da droga, ele voltou a me consumir e sugar toda aquela energia positiva que o Senhor tinha me dado. Entendi. Para caminhar para o bem, né? Para caminhar para o bem. Aí voltou toda aquela vida de miséria e de uma forma muito mais pesada. Meu Deus. Porque aí me levou para a rua. Aí eu me vi só. Aí passei 7 meses nessa vida de mendigagem, de mentira e droga todo dia. Gente, eu vou fazer aqui uma paradinha. É interessante que ele falando agora que ele ficou morando na rua, né, em situação de rua, até que um dia na nossa igreja, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o nosso templo sede, que fica em Santos, na rua Dr. Manuel Torinho, do nada o Cláudio ele aparece e ele começa a dormir na fachada, na porta da igreja. Né? É uma igreja muito grande, né? É uma igreja sede das Assembleias de Deus que tem no estado de São Paulo, enfim. E ele agora, ele passa a dormir nas escadarias da igreja, né? E começa a chamar a atenção. Agora, aí dá outra virada aí, né, Cláudio? Conta pra gente a partir desse momento que você veio parar aqui e começou a dormir na porta da igreja. Aí já foi a chave da vitória, né? Que já começa na minha vida. Aí nesse processo de rua, né, eu consegui um dinheiro com uma tia minha, ela muito desesperada também, que ela também muito me ajudou para eu conseguir vencer essa situação de droga e de ela ficava triste de me ver na situação de rua que eu estava, então ela sempre me ajudava. Cláudia, aluga um lugar e tal, aluga um lugarzinho para ficar. E ela me apoiava também em relação a poder fazer faxina na casa dela, para poder pelo menos me sustentar. Tá? Só que eu não conseguia, até que um dia ela me deu um dinheiro e eu peguei esse dinheiro e aluguei um quarto lá no Santa Rosa, no Guarujá. E ali eu entrei já com o intuito de ficar ali e acabar com a minha vida no uso da droga. No uso da droga. Aí aluguei o quarto e peguei várias pedras de crack, vários pinos de cocaína. E eu estava numa situação tão lamentável, tão triste, que eu fumava uma pedra inteira, eu colocava uma pedra inteira no cachimbo, fumava, e quando eu acabava de fumar, eu pegava um pino inteiro, jogava e cheirava. Meu Deus. Que era para dar cabo da minha vida mesmo. Né? Era para dar cabo da minha vida mesmo. Até que o dono dessa casa, ele já foi um instrumento de Deus para a minha vida, que ele, sem nem mesmo ele entender, nem eu, sei que ele me expulsou da casa dele. Ele me expulsou da casa dele, um dia de muito frio, né? Eu já há dias sem comer, sem me banhar, né? E quando ele me expulsou dali da casa dele, eu me vi sem rumo. Sem rumo na vida. Sem rumo. Aí foi quando você veio para Santos. Aí foi aí que eu saí de lá e comecei a bater em portas para pedir ajuda, né? E as portas não se abriam. Agora você queria uma ajuda mesmo para se livrar do vício? Ou simplesmente para você um desespero? Desespero porque eu já não tinha mais para onde ir. Entendi. Porque todas as portas se fecharam. Ou eu buscava uma ajuda,
ou não duraria muito tempo. Entendi. Na rua, né? Então ali não foi nem o querer ajuda, foi o desespero para não padecer na mão de um traficante ou referente a algum tipo de assalto, de mentiras que a gente acaba cometendo na fase do consumo da droga. Então foi mais pelo fato de desespero e eu comecei a bater em portas para pedir ajuda. Aí foi quando você chegou aqui Foi na quando porta da igreja. o Senhor falou para mim, eu caminhando, que eu atravessei do Guarujá para cá, aí fui bater na porta de outro ministério, Sim. né, ao qual ali, infelizmente, eles não conseguiram me ajudar naquele momento. Aí o Senhor falou para mim para eu vir para cá. E quando eu vim para cá e me deitei nas escadarias aqui da igreja, eu senti algo forte da parte de Deus dentro do meu coração, ao qual eu escutei a voz do Senhor. E Ele falou assim para mim, fica aqui, porque é aí que eu vou operar um milagre na sua vida. Nossa. Né? E eu escutei aquela voz nitidamente. Né? E ali eu pedi ajuda para os rapazes, para os irmãos, né, que estavam trabalhando na portaria naquele dia que eu cheguei. Eles me concederam roupa, né, e permitiram que eu viesse ficar dormindo. Né? E ali foi passando os dias, veio o pastor Marcos Paulo, ao qual eu conheço já há muitos anos, desde a época de 6 anos, 7 anos. Crianças, a gente, desde criancinha, brincávamos muito ali no conjunto de IAPI em Santos. E ali ele sentou comigo e conversou comigo. Outros pastores que me conheciam também, né? O pastor André, teve outros pastores que agora não me lembro o nome, mas que me conheciam e iam lá conversar comigo. Sim. Né? E começaram a me ajudar, começaram a cuidar de mim, né? E eu comecei ali ao Senhor me fortalecer e eu aceitar. E interessante que, mediante esse processo todo, veio propostas para me tirar dali. Sim. Sabe? Só que algo muito grande dentro do meu coração me falava fortemente que a minha libertação e a minha ajuda viria de dentro do ministério da Assembleia de Deus de Santos. Sim. Era esses homens que iriam me ajudar. Entendi. Eram eles que iriam me ajudar. Minha ajuda ia sair daqui. Sim. Eu estava pensando até de uma forma errada, mas eu sabia que era daqui, que era desse ministério que iam estender as mãos para mim, para me ajudar. E veio convites, eles convites de trabalho, de várias outros convites para me tirar desse foco. Sim, E eu não aceitei. Teve até um caso de um pastor que ele me ofereceu um trabalho, já com aluguel pago, com meses de ordenado pago, para eu trabalhar durante um tempo com ele, para eu voltar, para eu me reerguer. Sim. Né? E esse pastor veio me oferecer essa ajuda e eu não quis. Ele falou, mas como que tu não quer, rapaz? Tu tá em situação de rua, Nossa. eu quero te ajudar. Daí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu agradeço o Senhor do fundo do meu coração, por o senhor se preocupar pela minha vida. Mas o que Deus fala para mim é que a minha ajuda vai sair daqui de dentro. Aí ele falou assim para mim, tu é louco, cara. Tu acha que alguma coisa vai sair daí de dentro para você? Tu acha que a diretoria dessa igreja vai te ajudar? Tu tá lascado que daí tu não vai sair. Eu falei, não, é daqui que vai sair minha ajuda. Você tinha convicção, né? Eu tinha convicção porque Deus falou comigo. Sim. E como é que foi daí? Como é que foi essa saída? O pessoal começou a tratar você com carinho nessa época, amor. Começaram a cuidar de você, né? Não chegaram a te adotar, mas cuidavam, não deixavam que você passasse nenhum tipo de privação. E a partir de então, como é que foi que aconteceu? E eles Quais os pastores fizeram um convite para você? Então, aí eles cuidando de mim, né? Aí teve um dia, eu acordei muito triste, né? Aqui nas escadas. Eu acordei muito triste, porque eu acordava às 5 horas da manhã. E ali eu ficava orando, né? Baixinho, eu ficava andando na escada ali, ficava orando. Os irmãos me davam revistinha da escola bíblica dominical, né? Me abençoaram com bíblias. E ali eu ficava orando na minha comunhão com Deus, né? Até que uma vez eu acordei às 5 horas da manhã, triste, com meu coração triste, porque eu estava em situação de rua ainda, né? Com saudade da minha família. Mas aí você já não estava usando mais droga, Não né? estava mais usando droga. Aí o Senhor falou assim para mim, ainda hoje
o meu servo irá falar com você e o seu coração se alegrará. Eu escutei assim, pastor. Olha que Jesus lindo. falando comigo. Aham. Ainda hoje o meu servo irá falar contigo e o teu coração se alegrará. Isso 5 horas da manhã. Aí o dia foi estendendo e aí eu, no dia a dia ali, eu esqueci. Quando deu na faixa assim de 3 horas da tarde, o pastor Paulo Alves Correia, Olha. ele veio a mim conversar comigo. Ele perguntou assim para mim, como que você tá? Aí eu falei, eu tô bem, pastor. Daí ele falou, estão cuidando bem de você? Eu falei, estão cuidando sim, por sinal, muito bem de mim, pastor. Aí ele falou, o senhor já almoçou hoje? Eu falei, já almocei. Ele falou, você já almoçou mesmo, tem certeza? Já te deram almoço? Eu falei, já me deram almoço. Ele falou, então tá bom. Então você fica à vontade aqui dentro, que aqui é a sua casa. Aí aquilo alegrou tanto o meu coração, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que ele tinha falado ele com tinha você. falado para mim que o meu servo iria falar contigo e que seu coração iria se alegrar. E ali meu coração se encheu de esperança, de alegria, né? Até que os pastores se reuniram, né? Os pastores se reuniram, o pastor André, o pastor Natan, o pastor Sérgio. Sim. E toda a diretoria do ministério se reuniu e entraram em reunião para ver um jeito de me ajudar, para me tirar daquela situação de rua, né? Aí eles me ajudaram e me ofereceram uma internação, que de momento eu não aceitei. Mais uma, né? Seria mais uma, né, Cláudio? Eu já tinha passado por mais de 10 internações. Aí eu falei, não, recuperação não. Eu falei, deixa eu ficar aqui dentro. Eu falei, eu vou ser útil aqui dentro do ministério. Daí o pastor André falou assim, irmão Cláudio, você precisa se separar um pouquinho. Para sair dessa corrida da droga, para desintoxicar. Né? E a gente vai te assistir, a gente vai te ajudar, a gente vai estar junto com você. Né? Aí eu falei, não quero. E fui embora. Aí ele falou para mim, tá bom, Cláudio, se você não quer, também a partir de hoje você não pode ficar mais deitado na escada. Mas se você aceitar a nossa ajuda, você pode retornar, que a gente está aqui de braços abertos para ajudar você. Aí você preferiu ir embora? Preferi ir embora. Nossa. E quando eu fui embora, tudo, e voltei para o Guarujá. Quando eu voltei para o Guarujá, o Senhor não deixou eu ficar lá. O Senhor Jesus me tirou daquele lugar. E o mesmo ônibus que eu fui foi que eu voltei. Aí voltei correndo aqui para a igreja. Voltei correndo aqui para a igreja, aí bati, os irmãos abriram. Aí o pastor André e o pastor Sérgio me receberam com muito amor, com muito carinho. Eu falei, eu quero ajuda. Que lindo. Eu quero ajuda. Aí eles foram resolver tudo na parte burocrática, né, da internação. E ali eles me conduziram para o Instituto Mudamente. Aí lá tudo mudou. Mudamente, lembrando que o Mudamente é o instituto até do Marlon, que nós já entrevistamos. Se você procurar aí na playlist do nosso canal, aí no YouTube, você vai ver no Vidas Transformadas a história do Marlon, que também teve uma história, um testemunho lindo, gente, uma história linda. Eu convido você a assistir, tá lá aí na playlist do Vidas Transformadas, corre lá, assiste, porque tem tudo a ver com a história do Cláudio. Tudo a ver. Você foi lá para o Mudamente, né, para o Instituto, e ali mudou de verdade. Aí Jesus transformou minha vida por completo, né? Aí todo sonho que Jesus Cristo tinha para minha vida, ele derramou ali no Instituto Glória Mudamente. a Deus, que lindo. Né? E ali eu passei por um tratamento de 10 meses. Sim. Né? Um tratamento com muito amor, com muita dedicação dos meus pastores. Sim. Sabe? É um lugar onde verdadeiramente há transformação de vida. Um lugar onde verdadeiramente as pessoas têm um encontro com Cristo, que ali chegam. Glória a Deus. É um lugar de esperança. É um lugar onde as pessoas chegam mortas, completamente mortas. E ali eles recebem vida. Glória a Deus. E ali eu fui muito cuidado, muito bem cuidado pela vida ali do meu pastor Marlon e da pastora Helenice. E o que despertou ainda mais na minha vida, esse chamado ao qual o Senhor tinha para mim, tem para mim, ao qual eu vivo até hoje, foi quando o pastor Marlon ele me chamou, eu com uns 15 dias de internação, ele me chamou e ele, chorando, ele falou assim para mim, irmão Cláudio, você é a resposta de Deus na minha vida. Glória a Deus. E eu tenho orado já há alguns anos para Deus colocar uma pessoa do meu lado, né? Para caminhar comigo nesse ministério. E o Senhor me mostrou você. Que lindo. Só que eu ainda
a gente começa... Eu converso com os meninos lá, a gente usa o nosso linguajar, eu falo assim, eu ainda estava cheirando a crack. Como que um E ele homem... acreditou em você. Acreditou em você. Então não tinha como eu questionar algo tão maravilhoso que eu estava recebendo da parte do Senhor. É verdade. Através da vida do pastor Marlon. É verdade. Então quando o pastor Marlon me ofereceu, me falou a respeito de que ele estava orando há tempo para uma pessoa aparecer, para caminhar junto com ele dentro do ministério. E ele ainda colocou uma confiança sobre a minha vida de me colocar dentro da casa dele, junto com a mãe dele, junto com o pai dele, junto com o irmão dele, junto com a irmã dele. Ele me colocou aonde ali eu voltei a inalar o bom perfume chamado família. Glória a Deus. E dentro daquela casa eu chorava todos os dias. Que lindo. Para a irmã, lá para a mãe, para a irmã dele. Eu chorava aí falando da Verônica. E começou a vir aquele desejo de novo no meu coração de querer ter minha família de volta. Entendi. Porque todos os dias que eu acordava na casa do pastor Marlon, eu respirava a família. Entendi. E eles confiaram em mim de tal forma que eles me deram toda a liberdade dentro daquela casa. Eles me trataram de uma forma... Como se fosse um deles. Sem diferença nenhuma. Que coisa linda, Sem diferença nenhuma. E confiaram a casa deles lá em Minas Gerais. Confiaram na minha mão. Olha isso. E interessante que um cara que era ladrão, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem moral, sabe, que era eu, de repente, eu vejo o Senhor fazendo tudo isso com a minha vida, sabe? Então, eu abracei com toda a força. Glória a Deus. E diante de todo esse processo do tratamento, que foi o começo, que foi muito dolorido, que ali em Minas Gerais, o Senhor Jesus, ele me quebrou por inteiro. Ele me quebrou porque eu fiquei sozinho e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. O diabo ainda lançava na minha mente que o pastor Marlon me abandonou lá. Eles me colocaram aqui para cuidar desse lugar sozinho, vou ficar abandonado aqui. Porém, todos os dias eu trabalhava lá em Minas Gerais, das 6 da manhã até meio-dia. Sim. Aí meio-dia eu fazia meu alimento, tomava meu banho. Aí quando dava das 2 até anoitecer, eu ia para o joelho, eu fazia jejuns, eu escutava a palavra do Senhor, eu orava, né, eu me fortalecia. Aí ali eu comecei a me fortalecer no Senhor. Glória a Deus. Aí depois de um mês eu voltei para o Instituto Mudamente. Tanto que quando eu voltei, os meninos que estavam lá, eles falaram, caramba, Cláudio, eu pensei que tu não ia voltar nunca mais. Eu falei, mas por quê? Entendi. E ali Deus, ele fez com que esse ministério voltasse a ter vida sobre a minha vida. Glória a Deus. Aí entra a Verônica, né? Que agora você voltou no casamento, a Verônica voltou a estar com você, agora estão juntos novamente, né, Cláudia? Estamos juntos. Hoje você totalmente restaurado, trabalhando para Jesus. Trabalhando para Jesus. Né? Tanto na igreja como no Instituto Mudamente, com uma vida totalmente transformada. Isso já faz mais de um ano, né? Já faz 2 anos e 5 meses, 4 meses. Glória a Deus. 2 anos e 4 meses. Aí foi o processo. Restauração. Aí foi o processo do tratamento, né? E interessante que foi um tratamento tão diferente que em nenhum momento eu pressionei Verônica para voltar comigo. Sim. Em nenhum momento eu pensei em sair do tratamento, porque eu entendi que ali era um momento meu e Deus. Sim, sim. Quem precisava ser tratado era eu. Quem precisava ser mudado era eu. Quem precisava ser transformado era eu. Então eu não tinha direito de cobrar nada de ninguém. Porque, que nem diz, quem fez a burrada fui eu. Então eu tinha que resolver. Mas as coisas acabaram que foram voltando ao normal, né? Foi voltando tudo ao normal. Foi voltando ao normal de maneira automática. E Verônica, porque assim, lá no Instituto Mudamente, tem as visitas, né, que é uma vez por mês. Sim. É o último domingo do mês, tem as visitas das famílias que vai visitar os meninos. E na segunda quinta-feira tem a ligação, que a gente liga para a família. E na minha primeira ligação, Verônica não queria falar comigo. E o negócio foi tão estreito que quem ainda falou comigo foi a irmã dela. E me deu uns puxão de orelha. Eita! E me deu uns puxão de orelha, mas daqueles bem fortes, né? E eu, uma pessoa que não tinha controle nenhum com a sua própria vida,
eu vi ali Deus já transformando a minha vida, porque eu já comecei a ter um equilíbrio nas minhas emoções. Sim, sim. Eu já não fui conduzido pela emoção ao qual naquele momento gritou dentro do meu ser. Sim. Ali o Espírito Santo de Deus já me fez começar a viver os seus frutos, Glória o fruto a Deus, do Espírito. Coisa linda, Cláudia, que coisa linda a sua história, viu? Agora diz pra mim, já a gente caminhando pro final da nossa entrevista, né? A gente viu que a tua é cheia de algo, por isso que eu falei pro pessoal de casa que realmente a tua história não era aquela história, né? Que tinha, ela quando você achou que estava no jeito, voltava, né? Quando parece que o Cláudio ia engrenar, de repente caia de novo, mas agora realmente com uma vida totalmente restaurada, mudada, agora servindo a Jesus, o que muda tudo. Agora servindo a Jesus. Agora, para a gente concluir a nossa entrevista, Cláudio, o que você pode dizer para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente já finalizar, qual o conselho que você dá para aqueles que estão sem esperança, sem fé, talvez uma vida como você esteve, né? Sem ver nenhuma luzinha no fim do túnel, o que você pode dizer para ele diante de tudo aquilo que você viveu? Então, o que eu posso dizer a cada um de vocês que nesse momento está passando por uma situação dessa, a qual vocês escutaram, né, nessa manhã, é que vocês dêem o primeiro passo, né? Que verdadeiramente vocês venham reconhecer que vocês precisam de uma ajuda. E essa ajuda, ela só vem do céu. E essa ajuda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porém, esse Jesus Cristo, ele coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar, né? Então, o primeiro passo é esse, que você venha reconhecer que você precisa de ajuda e entender que só cabe a você, porque se você não mudar, nada vai mudar na sua vida. É como a gente sempre fala lá no Instituto Mudamente, né? Se eu não mudar, nada muda. Então, há esperança sim para você. Você que está passando por esse momento muito difícil, de estar preso, de estar sendo aí assolado pelas drogas, achando que não tem mais esperança, que não tem mais jeito para a sua vida, tem jeito sim. Basta você querer, basta você tomar uma posição para com a sua vida e buscar ajuda em Cristo Jesus. Porque Ele tem todo o amor, Ele tem toda a força para te dar, para que você venha a ter uma vida transformada. E entendendo sempre que se eu não mudar, nada muda. Então é você que hoje está passando por esse momento tão difícil que precisa mudar. Não é mais ninguém, é você. Glória a Deus, gente, que coisa linda, tá vendo, né? Recado dado, hein? Agora segue o conselho do Cláudio, Amém. Que realmente é uma figura autêntica daquilo que Jesus pode fazer, um exemplo puro daquilo que Jesus pode fazer, né? Perceba que ele tentou ir por caminhos ali, mas não teve jeito, né? Jesus o trouxe e, obviamente, com também o esforço dele, as coisas aconteceram, né? Jesus entrou com a parte forte, difícil, da transformação, do poder de transformar, mas, obviamente, que o Cláudio também entrou com a decisão de falar, não, eu quero mudar de vida. Então, somando essas duas coisas, a gente vê um homem totalmente transformado e hoje aí fazendo algo lindo para a glória de Deus e usando a vida dele, o testemunho dele, para ajudar outros rapazes, homens, realmente a mudar de vida também. Cláudio, muito obrigada. Amém, foi pastora. uma história linda. A gente, assim, realmente enche o coração de alegria de ver o que Deus fez na sua vida, o que está fazendo e o que ainda fará. Que a gente vê que esse é só o começo de muita coisa linda que Deus tem para você, para a vida da Verônica, para o teu ministério hoje ao lado do Marlon, lá no do Mudamente. Que o Senhor Jesus te abençoe, viu? Foi um prazer poder te entrevistar. Obrigado, e poder compartilhar com o pessoal que está em casa essa coisa linda que é a tua história de vida, viu? Deus te abençoe. Obrigado. E você que está assistindo a gente, não precisa falar muita coisa, né? Jesus é o único que pode mudar a tua vida, Ele tem poder para transformar você, para fazer com que a tua vida mude totalmente. Basta você ter fé, crer, acreditar com força, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode te transformar, e você pode sim ter também uma vida transformada. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.
de você. Uma parte dele passou a existir dentro de você. É por isso que você nunca está sozinho, porque uma parte dele existe dentro de você. No dia da aflição ele está contigo, no dia da angústia ele está contigo, no dia da depressão ele está contigo. Você nunca esteve só, você nunca esteve só. E enquanto você levanta a sua mão e diz: Emanuel, 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 você está dando um grito e dizendo: eu sei que não estou sozinho, eu sei que não estou sozinho. Só quem acredita nisso, erga a sua voz e declare: comigo tu estás. Sim, não me Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Alguém pode chegar aqui desesperado dizendo: eu não tenho nada, eu não tenho ninguém ao meu lado, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém que me vê, eu não tenho ninguém que está me escutando, eu não tenho ninguém que está me vendo. Mas você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho. Comigo tu estás. Cante. Não me abandonarás. Emanuel, Emanuel, sim, tu és Deus conosco, Deus conosco. Torre forte. Levante suas mãos e diga: Emanuel, diga bem forte. Sim, Emanuel. Aleluia. Aleluia. Ele está presente aqui. Alguém pode dizer alguma coisa para ele? Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. O amor de Deus pelo homem pecador é uma demonstração do seu caráter e Ele nos ama incondicionalmente. Embora nós sejamos pecadores, nós podemos encontrar perdão e reconciliação nele. Não há outro Deus como o nosso Deus, não é? Então, agora é o momento da mensagem pastoral e Deus ainda tem mais uma porção da sua palavra para você nesse dia. Vamos lá. Olá, como vai? Tudo bem com você? Com o senhor? Com a senhora? Com a senhorita? Com o jovem? Com o adolescente? Você que está no hospital e está tendo a oportunidade de me assistir agora, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para os vossos corações. Estou aqui nesse momento para trazer a palavra de Deus. O nosso propósito como cristãos, único, é trazer a palavra de Deus. Nós queremos ser verdadeiros e pregar o que está escrito na palavra de Deus. E hoje eu quero falar de um amigo verdadeiro, um amigo que não falha. O amigo que você pode contar com ele em qualquer hora, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, no banheiro, no quarto, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, ele está com você, não te deixa. Às vezes ele fica calado, mas quando ele se cala, ele está nos ensinando, ou está nos provando, não é?
E a gente fica meio aborrecido, né? Poxa, falei com meu amigo, ele não me respondeu, que chato, quanto tempo estou falando com ele, ele não me responde. Fique tranquilo, ele está com você, ele está te ouvindo, e no momento certo. Pode ser que ele nem fale, mas ele haja, e com o agir dele você vai ver que ele respondeu a tua oração. Eu quero ler um salmo, né? Um salmo tão importante quanto é a palavra de Deus. E esse salmo, ele reporta bem isso. É um momento que o salmista, ele chega diante de Deus e ele, como um homem observador, ele conhecia muito bem Jerusalém, ele olha para os montes, olha para a natureza, olha para todas as coisas e, de repente, ele escreve algo que Deus inspirou no seu coração através do Espírito Santo. É o Salmo 121, um salmo muito conhecido, mas é um salmo que fala ao nosso coração de uma forma muito extraordinária. E ele começa dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes. Muito bem, elevo os meus olhos para os montes. Depois ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. Montes inabaláveis, rocha, não é? Firme, denota segurança, não é? Mas ele pergunta: de onde me virá o socorro? Aí logo ele se lembra e ele mesmo responde, não é? Ele mesmo responde. É como o salmista Davi fala consigo próprio, com a alma dele, não é? Ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Coisa linda, aleluia, glória a Deus, coisa maravilhosa, não é? A gente fica tão preocupado, não será, meu Deus, como é que vai ser isso e aquilo outro, né? E depois que tudo isso passar, você vai falar contigo mesmo de novo, como o salmista falou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todos os teus pecados, é Ele que cura todas as tuas enfermidades, é Ele que te redime da perdição e te coroa de benignidade e de gozo. Esse é o resultado de quem confia neste Deus que nos enviou Jesus. Olha que coisa linda. Ele nos enviou Jesus. E é a mesma coisa, Jesus é Deus. Jesus é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus é Deus. E aí ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Falando com a alma dele. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. E ele não tosquenejará. Não deixará vacilar o teu pé. E também ele te guarda e não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Este é o Deus que nós servimos. E Jesus, como nosso amigo verdadeiro, Ele não nos deixa. Ele está conosco. Quando ele foi assunto aos céus, estavam reunidos cerca de 500 irmãos, e ele se retirou, e ele deu as últimas instruções. Ele disse para os seus discípulos: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí ele deixa a palavra final: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi uma cena muito contrastada, não é? Andaram com Jesus 3 anos e meio praticamente.
aprenderam muito com Jesus, viram coisas gloriosas com Jesus, milagres extraordinários, sentiram a presença de Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus e de repente ele vai ser assunto aos céus. Que coisa triste, como homens, quanto nós sofremos, não é? Ele estava ali, todos olhando, de repente, que coisa gloriosa. Aleluia, que coisa linda, algo nunca visto. De repente ele começa a sair do chão. Aleluia, e vai sendo elevado às alturas. Mas ele tinha deixado uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o amigo inseparável, o amigo de todos os tempos. Pode confiar, de olhos fechados. Não se preocupe. Confia no Senhor. Ele não te desampara. Ele diz que está conosco todos os dias. E ele disse mais: onde estiverem 2 ou 3, não precisa muito não, 2 ou 3, reunidos no nome dele, ele está no meio destes. Coisa linda. E diz que quando ele chegou numa certa altura, uma nuvem o cobriu. Imagine aqueles homens, aquela pequena multidão olhando para o céu, chorando, sorrindo, porque a glória devia ser uma glória extraordinária, coisa tremenda, aleluia, oh, glória a Deus, vendo aquele homem, Jesus, que morreu na cruz, agora sendo assunto aos céus, glórias a Jesus. E aí apareceu um anjo e disse para aquele povo e confortou o coração deles: porque vocês estão olhando para cima? Porque vocês estão olhando para cima? Olha, este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele mesmo há de voltar. Aleluia, e essa é a esperança do crente. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. A qualquer momento ele vai voltar. Ele não vai descer aqui na terra, não vai tocar o solo, mas ele virá nas nuvens, a trombeta vai soar. E não vai soar no teu ouvido humano, ela vai soar no teu espírito. E você será arrebatado, esse corpo será transformado. Diz que os mortos que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro, virão aqui, aquele corpo que se desfez será transformado. E aí juntos nós subiremos a encontrar com Jesus nos ares. Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. E sabe o que ele disse no final? Quando ele falou: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Assim, olha, eu vou vos preparar lugar e virei outra vez. E quando eu vier, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mesmo depois do arrebatamento, nós estaremos com Jesus para sempre. Glória a Deus. Amigo, você precisa de um amigo? Você está aflito? Aconteceu alguma coisa, você não tem para quem contar? Não tem coragem? Conte para Jesus. Conte, fale com ele como seu amigo. Pela fé, dobra os joelhos, creia que ele está ali do seu lado te ouvindo. Conta tudo para ele, que você pecou, que você errou, que você enganou. Tudo aquilo que você fez de errado. E diga para ele assim: Jesus, agora eu quero uma solução. E eu sei que tu tens a solução. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar a solução. Não só isso. Ele vai fazer como fez com a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou, alguém me tocou. Mas, Senhor, tanta gente te cercando e tu falas que alguém te tocou. Não, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aquela mulher não teve outra coisa a fazer senão se apresentar, se curvar diante de Jesus, dizer: eu te toquei. E veja o que aconteceu. Ela foi curada, mas Jesus falou: vai, mulher, a tua fé te salvou. Glória a Deus. O Senhor quer salvar você e quer solucionar o teu problema. Não que você não tenha mais problema, você terá problemas, mas o Senhor estará contigo para solucionar os teus problemas. Aceite a Jesus, abra o teu coração, eu vou orar com você. Amém? Senhor, eu oro, eu me alegro em Ti, eu glorifico o Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor, o amigo inseparável, o amigo de todas as horas. Senhor, ajuda aqueles que estão carecendo. Ah, Senhor, resolva os problemas, conforta os corações, aqueles que perderam entes queridos,
e não tem conforto, não tem consolo, Tu és o grande Consolador, o Teu Espírito é o Consolador. Consola, Senhor, transforma essas vidas e liberta para a glória do Teu nome. Assim eu oro e Te agradeço por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, por meio de sua morte, por meio de sua ressurreição, ele abriu o caminho para uma reconciliação entre Deus e o homem. E é pelo sacrifício de Jesus que nós podemos experimentar o amor e o perdão desse Deus maravilhoso. Mesmo em nossa condição pecadora, isto é possível através do seu grande amor. Não perca mais tempo. Se renda a esse amor. Você não vai se arrepender. E agora, então, você assiste mais uma canção. Gabi Sampaio vem aí cantando Basta Uma Palavra. Em seguida, o pastor Paulo Correia vem e ora por você, abençoando a sua vida para encerrar o nosso programa, no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas volto na segunda-feira e espero por você. Que Deus te abençoe e que você tenha, de coração eu desejo, um excelente final de semana. Gentilmente me atraiu, aos teus pés agora estou. Teu amor me tirou daquele frio, derreteu o gelo do meu coração. Quando em ti eu pude ver quem sou, quão amado sou. Me rendo a ti, a minha vida dou, tudo que eu sou é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus. Gentilmente me atraiu, aos teus pés agora estou. Teu calor me tirou daquele frio, derreteu o gelo do meu coração. Quando em ti eu pude ver quem sou, tão amado sou. Me rendo a ti, a minha vida dou, tudo que eu sou é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é teu. Tudo que tenho, tudo que eu sou, tudo é teu, Senhor
Jesus é teu Senhor, Jesus, Jesus. Oh. Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br, no celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um
em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.